Olá, Tutameia está no ar, ao vivo, como sempre trazendo para você um entrevistado, uma entrevistada que nos ajude a compreender melhor o Brasil em que a gente vive, traga reflexões sobre o momento que a gente vive ou sobre a história que já vivemos, para que a gente possa atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ela é a Maria Cláudia, nossa entrevistada de hoje, que a Eleonora já vai apresentar com mais detalhes. Antes, porém, eu quero lhe convidar para participar dessa entrevista, não só nos seus comentários, mas principalmente levando mais longe essas reflexões, essas informações, esse conhecimento que a Maria Cláudia vai trazer para a gente aqui ao longo da nossa conversa. Então, compartilhe essa entrevista, divulgue nas suas redes sociais e lembre que tudo isso fica disponível no nosso canal de vídeo no YouTube, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia, o Tutameia é escrito com letras maiúsculas, como está aí na sua tela. E todo o trabalho fica ancorado no nosso site, o Tutameia, tutameia.jor.br. Eleonora, apresente para nós. Bom, a gente está aqui hoje com muita satisfação com a Maria Cláudia Badan Ribeiro, autora do livro Mulheres na Luta Armada. Você tem um livro aí, né, Rodolfo? Pode mostrar para o pessoal aqui. Vamos fazer. Diz que Peraí, deixa eu botar então aqui a câmera. Rocha aí, que a gente vai vamos botar aqui, assim, peraí. Vamos botar aqui, assim, vai aí. E entra na frente do entrevistado e faz um. Isso, a gente tem feito assim. Aqui, né? Vai entrando. Mulheres na Luta Armada. E trago e deixo a nossa autora. Então, Maria Cláudia Badan Ribeiro, bacharel em Letras, italiano e francês pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, mestre em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, pós-doutora pelo Instituto de Altos Estudos da América Latina e pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Estadual de Campinas. E está lançando esse livro que o Rodolfo acabou de mostrar, e a gente vai falar com ela sobre o papel das mulheres na luta armada. E ela se dedicou a estudar fazer esse recorte especificamente nas militantes da ALN. Então, a gente tem que perguntar primeiro para Maria Cláudia o que era a ALN para a gente se situar na história. A ALN, uma dissidência do PCB. Então, conta para a gente o que foi a ALN. Então, olá a todos e a todas que estão nos assistindo. Então, a Ação Libertadora Nacional, ela foi uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro, né? Na realidade, ela não se chamava inicialmente Ação Libertadora, ela se chamava Agrupamento Comunista de São Paulo, e ela foi liderada por alguns militantes do partido que, em vista da não resistência ao golpe de 64, resolveram se separar e propor uma outra linha de atuação, que era partir para as armas, derrubar a ditadura pelas armas. Então, esses dirigentes foi principalmente Carlos Marighella e Joaquim Câmara Ferreira, mas o Agrupamento Comunista de São Paulo outros militantes fizeram parte dele, Paulo Canabrava, Davi Unovitch, vários outros que formaram esse grupo que se reuniam já em São Paulo secretamente, propondo essa ação armada, né? Que a ALN, o nome Ação Libertadora Nacional surgiu no final de 68, comecinho de 69. O Agrupamento Comunista de São Paulo publicou um documento e o segundo documento já foi o Guerrilheiro número 1, que era um jornal onde eles propunham as formas que eles atuariam, publicavam documentos do Marighella, escritos do Marighella, e, sobretudo, é muito interessante, porque o primeiro jornal, que é o Guerrilheiro número 1, já dizia do papel das mulheres. Então, o Marighella dizia, se a mulher for na frente, se ela for à vanguarda, a família acompanha. Então, ele já dava um grande espaço à mulher como um ser político, independente, e que tinha essa chefia, essa força dentro da família e que poderia levar toda a família a militar.
Então, a Eliane foi essa dissidência do Partido Comunista, embora ela tenha mantido ainda contatos com os militantes do partido, que já conheciam muitas coisas da vida clandestina, mas por afetividade e laços de amizade, porque o partido era completamente contra a ação armada, a linha do partido era pacifista, né? Era através dos mecanismos legais. E a Eliane propunha um rompimento total com aquela ideia do partido, com as conciliações de classe, com a questão da burguesia nacional. Então, achava que o partido não ia alterar o jogo, né? Então, a luta armada foi nessa... Não foi só no Brasil, né? Essa proposta de luta armada tomou conta de toda a América Latina, né? A ditadura já tinha sido implantada em outros países, inclusive o Brasil ajudou com seus conhecimentos em outros países. Então, a proposta surgiu, inclusive, muito influenciada pela OLAS, que ocorreu em Cuba em agosto de 67. OLAS, explica pra gente. Que é a Organização de Solidariedade Latino-Americana, que reuniu vários latino-americanos, várias frentes políticas, inclusive de alguns partidos, por exemplo, o Uruguai, o Partido Comunista Uruguai esteve presente, os outros não. E o Marighella rompeu com o partido através de uma carta que ele escreveu em Havana em agosto de 67, dizendo que ele estava rompendo com o partido, ele ia criar uma organização nova, de outra maneira, né? E que era contra a hierarquia e que propunha um tipo de atuação horizontal. E o lema da Ação Libertadora é assim: a ação faz a vanguarda. Então, o militante se sentia parte da ação. Não havia uma direção nacional muito firme. Então, assim, a Eliane funcionava muito na base de coordenações regionais e todos os militantes que pudessem colaborar com a organização, dentro de habilidades pessoais, podiam participar, desde o movimento estudantil, ou mesmo donas de casa entraram, mães, parentes, enfim. Não havia uma delimitação rígida para entrar na Eliane. A pessoa entrava se ela se concordasse com as ideias da organização e podia prestar as mais diferentes ajudas. Então, por exemplo, na Ação Libertadora, eu estou falando de luta armada, então eu trato um pouco do núcleo armado da organização, entrevistei militantes que foram do grupo tático armado, que era o grupo que fazia os assaltos a banco, assaltos a quartéis, retirada de armas de rádio patrulha e ações outras, né? Sequestro de embaixador, enfim. Mas eu queria colocar o enfoque que foi a grande parte de mulheres e também homens que participaram da Eliane, que foi do setor de apoio e logística. Então, é muito interessante porque o apoio e logística, em qualquer organização, ele tem que ser bem desenvolvido para que a organização se expanda e continue existindo. Então, são aquelas pessoas que arrumavam casas, os aqui chamamos de aparelhos para hospedar a gente. Era gente que dirigia ou podia emprestar o carro para transportar militantes de uma região do Brasil para outra. Eram pessoas que davam comida, davam dinheiro, ajudavam a sair pela fronteira. Então, todos que eles falam, trabalhos de formiga, que foram essenciais para a Eliane e que a historiografia tradicional não fala. Porque o setor de apoio logístico é muito associado ao cuidado materno e sempre associado à figura da mulher, a mulher cuidadora. E não é verdade. Eu mostro no livro como ele foi transgressor e como ele ajudou a salvar vidas. Você hospedar uma pessoa era tão perigoso quanto você fazer uma ação armada, porque a Lei de Segurança Nacional definia que você era penalizado de 3 a 4 anos de prisão se você hospedasse alguém. Então, na figura da lei de Segurança Nacional, havia 2 maneiras de punir. Eram as filiadas e as mantenedoras. Então, a ditadura ainda criou uma figura de punição específica para as mulheres. E a mulher é interessante porque a mulher, assim, aparece muito na imprensa, a imprensa fez muito alarde da loira dos assaltos. Boa. Mas era da VPR, né? Não, cada organização teve a sua loira. A loira da Eliane era a Maria Aparecida Costa, que não era loira, mas usava peruca. A da VPR também não era. Não era loira. Enfim, como diz o Herbert Daniel, e ele escreveu sobre isso, que a ditadura, a loira dos assaltos, era a tara machista da ditadura. Porque a ditadura, ela funcionou com perfis de gênero pré-fixados, homem e mulheres. E era a maneira de desqualificar a mulher. Então, a loira dos assaltos era machista, né? Não tinha loira. E a imprensa
a imprensa, né, que seguia a ditadura, que divulgava a ditadura, que apoiava a ditadura, continuou divulgando a loira dos assaltos. E a repressão levou também os advogados de presos políticos a usar uma figura da mulher que era a casta e bem comportada para poder defender essas mulheres. Então, assim, aparece nos processos, as mulheres nunca elas se envolveram muito em política, elas foram sempre levadas por conta dos seus companheiros, o que é uma mentira. Foi uma estratégia que os advogados usaram para poder liberar, porque eles tinham que usar a mesma linguagem daquele ambiente conservador e machista para poder conseguir, pelo menos, que a pessoa sobrevivesse, né? Ter processo contra a pessoa não era garantia de vida, porque teve gente que foi morta pela ditadura e o processo ainda continuou correndo. A pessoa foi condenada mesmo morta, né? Então, eu queria fazer essa observação em relação às figuras que foram criadas, porque o que existe muito sobre militância e luta armada sempre coloca a mulher num papel muito assim, dependente do homem. Na Eliane eu não vi nada disso. Bom, a gente vai contar, vai ao longo da entrevista contar mais detalhes aqui dessas mulheres, até de cada uma algumas que você tem entrevistado, mas ainda antes disso, como queria ainda trazer mais informações sobre o processo que levou a essa descoberta. Quer dizer, o livro e essa pesquisa toda faz parte do seu doutorado. Como é que você chegou a escolher esse tema? Imagino que antes disso você já tivesse tratado, estudado isso e chegou, enfim, como chegou a esse tema? Então, olha, no mestrado que eu fiz na Unicamp, eu já me interessava eu queria trabalhar com literatura de testemunho sobre esse período, né? Que eu vinha da literatura, fui formada em letras, então. Mas eu acabei indo para a sociologia, porque eu achei que eu pudesse explorar de outra forma essa militância. E eu me interessei muito pelos livros do Carlos Eugênio Paz, que ele escreveu 2 livros de memórias, são memórias romanceadas, mas tudo que aconteceu ali não é pura ficção, é realidade. Ele escreveu Viagem à Luta Armada e Nas Trilhas da Eliane, em que ele conta o final da Ação Libertadora Nacional. Eu já vinha lendo coisas a respeito de Carlos Marighella, já sabia o que era a Eliane, já sabia do rompimento com o partido, já sabia o que representava a Eliane. Mas eu não conhecia nenhum tipo de literatura que falasse sobre o fim da Eliane. Ou seja, falava sobre o Marighella, sobre a morte do Marighella, sobre a queda da organização de São Paulo, sobre a morte a prisão e morte dos dominicanos, porque quando o Marighella é assassinado na Alameda Casa Branca, a organização perde muito, ela perde em torno de 1.000 militantes entre núcleo armado e simpatizantes. Então é uma explosão de gente presa, morta, enfim. O Virgílio Gomes da Silva, entre outros, muita gente presa. Então, e depois o Joaquim Câmara Ferreira assume a organização, recupera os esquemas do Carlos Marighella, né, refaz a organização, traz militantes que não estavam em São Paulo, estavam no Rio, estavam em outros lugares, Ceará, Fortaleza, Pará, tem gente que volta, então, porque a Eliane foi bastante grande, ela não foi só São Paulo e Rio, teve Goiás, teve Paraná, teve Pará, teve Goiás, teve Ceará, teve Pernambuco, então ela se ramificou bastante, interior de São Paulo, Marília, Bauru, Ribeirão Preto, então ela teve... Ribeirão Preto, inclusive, foi uma área de recuo tático da Eliane, e quem tomava conta que era uma fazenda, um sítio escondido, era Hilda Gomes da Silva, que era a mulher do Virgílio Gomes da Silva. Então, se fala muito do Virgílio, mas não se fala da Hilda. Eu acho que é que tá aí, né? Tá aí. Que tá aí, viva. E ela cuidava dessa área de recuo, que era uma chácara que tinha grutas, então levavam as pessoas para fazer treinamento de tiro. Enfim, era um lugar muito ermo, muito afastado, sem luz, perto de uma estação desativada de trem. Então, assim, tem toda uma história. Cada região que a Eliane atua, ela atua de maneira diferente. Em Pernambuco, por exemplo, eles faziam trabalho com os camponeses que trabalhavam com a cana-de-açúcar. Então, a inspeção da polícia era nas pernas das mulheres, porque se elas viam as pernas arranhadas, sabia que estava no meio dos trabalhadores, enfim.
Então eu queria trabalhar, já vinha trabalhando com a Eliene, e os livros do Carlos Eugênio explicavam esse final da Eliene, como foi, até quando a organização teve fôlego, continuou, quantas ações armadas fizeram, se teve inovação de atividades da Eliene. Foi nessa época que eles começaram a fazer não só expropriações nos bancos, como eles chamavam, mas eles distribuíam gás e alimento nas favelas, né? E teve ações, por exemplo, justiçaram o Boyce, né? Descobriram, o setor de inteligência descobriu que havia gente colaborando com as empresas, colaboravam. Então já tinha Só um parênteses aqui para o Boyce, só para a gente contar. Tá. Né? O Boyce era um empresário, um dos empresários que participaram do financiamento à Operação Bandeirantes, né? Que foi uma operação de busca, prisão, tortura, assassinato de militantes da democracia, né? Militantes que enfrentavam a ditadura militar. Tem até um filme muito bom aí, recomendo, Cidadão Boylensen, do Chaim Litevski, né? Que fala desse momento aí que a Maria Cláudia citou agora para a gente, só para lembrar, porque talvez nem todo mundo assistiu, né? Conheça aí essa história. Bom, então, e aí eu comecei no mestrado, a primeira documentação que você vai procurar são os processos do Brasil Nunca Mais, né? Hoje eles estão digitalizados, foram digitalizados, estão disponíveis na internet, BNM digital, mas na época a gente ia no arquivo, né? Super volumoso, é um arquivo imenso, são 709 processos ao todo de todas as organizações armadas no Brasil. Então, ele começa em 1964 no golpe, vai até 1979, quando tem a lei de anistia, os processos são encerrados, né? As pessoas são anistiadas, nem todos foram anistiados, mas essa é outra questão. E, então, é super volumoso. A Eliene, por exemplo, eu tive que pesquisar todos os processos, são 80 processos. Então, eu fui vendo nessa pesquisa que havia muitas mulheres que tinham sido presas, estavam sendo investigadas ou estavam sendo processadas com a revelia, que estavam clandestinas, foragidas, que eles chamam de foragidas, não conseguiam encontrar, então estavam sendo processadas. E eu fui vendo uma quantidade muito grande de mulheres que a historiografia não se debruçava, não se falava, só se falava do Carlos Marighella, Joaquim Câmara Ferreira. Algumas mulheres falavam publicamente sobre a sua participação, mas eu fiz uma lista de 300 mulheres. 300 mulheres? 300 mulheres durante todo esse tempo da militância da Eliene, que foi 66, 67, até 74, 75. 300 mulheres num total de quantos militam? Mais ou menos para a gente ter uma ideia da proporção. Olha... Isso na Eliene. Mulheres diretamente ligadas à Eliene, 172, que estavam ligadas, que foram a processo, foram condenadas. Mulheres que estavam sendo investigadas, mais 89. Certo. A questão é a seguinte: a repressão no seu início, os processos eram muito confusos, desde 64. Então, quando houve, em agosto de 69, a Lei de Segurança Nacional, você repara, porque quando você vai pegando experiência em ler tudo isso, você vê que é completamente padronizado. Então, todos os processos são iguais, né? Não é tão confuso. Então, o que acontece? A Lei de Segurança Nacional padroniza esses processos e você vai vendo que a repressão vai acumulando conhecimento ao longo dos anos. No começo, a repressão não sabia quem era quem. Quem era da VPR, quem era da Eliene. Os primeiros processos abertos foram da Eliene, por conta do Marighella, que já era uma pessoa procurada, era do partido, tinha ido para Cuba, enfim. Então, todas as pessoas, mulheres presas, eram colocadas nos processos da Eliene. Então, a minha dificuldade inicial foi saber, dessas 300 pessoas, quem foi da Eliene e quem foi de outra organização. Sim, mas você diria que a participação das mulheres no conjunto da Eliene foi de mais ou menos que proporção? 10%, 20%, 50%? Como é que como é que você avalia que foi essa proporção? Olha, a proporção em relação aos processos em relação à participação das mulheres na organização, eu acho que era metade. Se você considerar metade. Se você considerar bastante apoio e simpatizantes, mães, parentes, amigos. Agora, diferentemente da VPR, as mulheres, onde as mulheres chegaram à direção da organização, tem 2 mulheres pelo menos que foram da direção. Na Eliene, as mulheres não chegaram a dirigir a organização, né?
Por quê? Chegaram a dirigir. Quem foi? A Zilda Xavier Pereira foi, a Maria Cerqueira foi, a Maria Lourdes Regumelo. Mas como direção principal? Como parte de direção. A Antonieta Campos da Paz foi direção nacional, como direção. De um colegiado. Da coordenação, que eles chamavam de coordenação nacional, né? Só que é interessante, porque, por exemplo, a Antonieta Campos da Paz, ela já tinha militância no Partido Comunista. É uma coisa interessante que ninguém fala. As primeiras mulheres que seguiram a LN faziam parte da Liga Feminina da Guanabara. Clara Scharf, Zilda Xavier Pereira. Então, eles fizeram parte dessa Liga Feminina, a Liga foi destruída, passaram a militar na LN. E, por exemplo, a Antonieta Campos da Paz, o marido dela trabalhava no Sindicato dos Médicos, era médica, uma família de classe classe média alta, e ela o quê? Ela fazia parte da coordenação nacional, mas ela, como era já uma senhora, ela ficava na área de apoio. Mas isso porque ela escolheu. Não, mas eu digo assim, da direção política mesmo, da direção... Então, a Zilda a Maria Lourdes Regumelo, por exemplo, a Zilda, ela foi... As duas foram para Cuba. A Zilda foi para Cuba porque o treinamento cubano foi proibido para as mulheres. Os cubanos não queriam mulheres. Eles diziam que as mulheres eram fator de divisão da tropa. O que aconteceu? A Zilda era uma pessoa de extrema confiança do Marighella. Inclusive, depois eles tiveram um relacionamento e tudo. Ela foi para Cuba dizer a seguinte coisa que o Marighella pediu. Se as mulheres não forem aceitas em Cuba para fazer treinamento de guerrilha rural, não vai haver nenhum treinamento. Então, a Zilda tinha informações secretas, ela coordenava todo o sistema de campo da LN. Dinheiro e embarcamento de gente para o Pará, São Félix do Araguaia. Então, ela era a cabeça de toda essa movimentação, que era... O plano estratégico da LN era chegar ao campo, né? Era a guerrilha rural. Se tomou a Rádio Nacional em 69, justamente os planos não se chegou, mas se implantou muita gente. A principal investigação da repressão foi saber quais eram os terrenos que tinham registro legal de terra que eram comprados pela LN. Porque a LN, ela comprava o terreno no nome da pessoa que já morava lá. Ela enviava militante para fazer trabalho político, mas assim, ela não fez como a AP, que mandava o militante se inserir ou na fábrica ou no campo para ganhar um vigor político. Ela já tinha a ideia de que as pessoas autóctones não chamariam, não seriam suspeitas da repressão, mas a repressão queria saber quais eram os terrenos comprados pela LN. A Zilda, a Maria Lourdes Regumelo, por exemplo, se encontrou com o Fidel Castro para combinar como ia ser feito esse esquema de treinamento de guerrilhas. Porque havia uma... E eles aceitaram, então, que as mulheres... Aceitaram a posição do Marighella e as mulheres foram. No segundo, no terceiro exército, no quarto exército. No primeiro, não. Porque o primeiro ainda estava se montando, então foi uma quantidade bastante grande de operários no primeiro exército. Mas quem fez a ida e ajudou na ida desses operários foi a Zilda. Então, ela teve um papel muito importante. A historiografia passa como se as mulheres não tivessem cargos políticos e de decisão. Exatamente. E tiveram. Houve um treinamento na Coreia do Norte também. A gente tem a Darcy Miyake, que foi mandada para a Coreia do Norte para fazer treinamento. Só que, assim, era mais fácil por Cuba, porque era mais próximo, não tinha que dar a volta ao mundo para chegar na Coreia do Norte. Mas houve treinamento. Havia pelo menos a ideia de mandar 15 mulheres. A VPR mandou mulher para treinar na VPR também. Na Coreia do Norte. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos falando aqui final dos anos 60, início dos anos 70. Estava havendo uma mudança de costumes muito forte, né? Mas ainda um machismo era, digamos, muito mais forte na sociedade do que é hoje. Embora ainda vivamos uma sociedade super machista, mas naquele momento... havia uma pressão muito grande sobre a mulher, né? Aliás, o movimento feminista teve um impulso enorme nessa época. Então, como é que dentro da organização as mulheres eram vistas? Elas eram discriminadas, e imagino até que para tomar esse passo de participar de uma organização armada, para elas talvez fosse muito mais difícil, né? Encarar esses preconceitos todos. Como é que elas lidaram com isso?
Então, a ELN tinha uma configuração muito horizontal. Então, quem quisesse fazer parte da ELN entrava na ELN e começava a colocar à disposição da organização suas habilidades. Se a pessoa dirigia bem, ia dirigir. Se a pessoa tirava bem, ia tirar ou ia aprendendo a tirar. Se a pessoa tinha boa memória para o setor de informações, isso era muito de acordo com a habilidade da pessoa. Então, assim, as mulheres se sentiram fazendo bastante parte da ELN, porque elas se identificaram muito, porque o processo de liberação feminino já vinha anos anteriores. Se você considerar a quantidade de mulheres que participavam já do Partido Comunista Brasileiro, embora o partido fosse uma coisa tradicional, conservadora, elas se colocaram como um caminho político, fazer política dentro do partido, né? E isso na ELN também ficou expressa, essa participação dessas mulheres, né? Pelo tipo de configuração diferente. Por exemplo, a VPR, que tinha uma origem de militares. Então, a ELN dava muito espaço para todo tipo de militância, todo tipo de colaboração. É claro que o núcleo armado era o núcleo que mantinha a organização, mas em nenhum momento o Marighella queria que a ELN fosse uma organização secreta. Ela tinha contatos com a sociedade, ela tinha que usar a sociedade. Então, tinha muita gente que militava na ELN e era legal. Tinha a sua vida legal, ia para o trabalho. E isso evitava custos da organização, porque as expropriações dos bancos eram para pagar transporte, carros, aparelhos, aluguéis, as pessoas se deslocarem, comerem, se vestirem. Os militantes viviam... Quando você vê nos processos os aparelhos que foram invadidos, destruídos, era de uma miséria completa, sabe? A Hilda Gomes, por exemplo, ela disse que ela apanhava na tortura porque eles faziam piada do lugar que ela morava, porque era um lugar provisório, ela estava saindo em direção a Cuba, e ela fala, minha casa era feita de caixotes, a coisa melhor que tinha era uma cama. E eles falavam assim, nossa, mas vocês viviam numa miséria, era essa boa vida que o Virgílio Gomes dava para você gostava da sua vida? Então, assim, você vê que eles colocaram toda a disposição deles para lutar contra a ditadura, e assim, o dinheiro era o dinheiro para manter a organização. E assim, as mulheres se identificaram muito com a ELN, elas foram muito vanguardistas, porque o processo de liberação feminina já vinha anos antes. Muitas delas me falaram, não, eu já era pelo aborto, eu já era pela liberdade da mulher. Desde 61, 62, 63, houve o golpe. Isso foi destruído. As vários grupos de mulheres que já se reuniam para falar, não era como a politização do cotidiano ainda não tinha acontecido, foi acontecer na França, mas assim, já se reuniam mulheres para debater temas políticos, para ler jornal. A Liga Feminina da Guanabara também tentava trazer coisas, a militância das mulheres, dos homens, das crianças, creches. São lutas que foram depois retomadas no final dos anos 70. Carência, movimento de custo de vida, movimentos favelados. Então, assim, todos esses movimentos sociais foram destruídos pelo 64, inclusive os movimentos das mulheres. Se reunir em grupo já era qualquer coisa suspeita, então ter homens e mulheres se reunindo, enfim, não podia. E a ditadura, como todas as ditaduras são conservadoras, tradicionalistas, querem a mulher dentro da casa, a procriadora, a mãe da família. Então, assim, qualquer mulher que fosse contra isso era desviante, subversiva. E, assim, havia uma ideia que também foi difundida da mulher macho, que para você fazer ação armada, você tinha que ser mulher macho, você tinha que ser quase um militante padrão, que era a militante assexuada. Isso não houve na ELN. As mulheres eram vaidosas, as mulheres já eram, olha, Ana Maria Nassinovic, havia uma foto dela. Vamos botar aqui. Vamos falar um pouco das mulheres. Eu vou botar então. A Ana Maria está aqui na tela. Conta dela. Então, a Ana Maria Nassinovic, ela era estudante no Rio de Janeiro de Belas Artes, né? Ela era casada, inclusive, com um major do Exército. E ela se separou desse major do Exército, entrou no movimento estudantil e no começo de 70 veio para São Paulo, quando houve aquelas várias quedas, e a coordenação precisou repor gente, trazer gente das regiões, e trouxe a Ana Maria Nassinovic. Ela foi do GTA, o Grupo Tático Armado da ELN, fiz várias ações em São Paulo,
ações armadas, entrou em banco, ela era muito corajosa e ela tinha uma cabeça muito livre, então ela brincava com as companheiras. Nossa, mas como assim? Porque havia mulheres na Eliene que ainda não tinham experiência sexual. Ela brincava, que isso, menina? Como assim? Você é virgem, vamos acabar com isso logo, porque a virgindade estava sendo questionada. Era uma amarra a tudo que essas mulheres estavam contra. O casamento, a liberdade sexual ligada ao casamento e à procriação. Então, essas mulheres já não tinham, elas já faziam parte da população economicamente ativa, já tinham trabalho, já tinham saído da casa dos pais, da tutela de irmãos. Enfim, já eram mulheres que estavam seguindo seus caminhos. O futuro não era mais a máquina de costura, porque muitas me falaram, quando eu arrumei um namorado, ele me falou, vamos casar, e me deu uma máquina de costura. Ela falou, não, eu rompi o casamento, eu quero fazer universidade, eu quero fazer pós-graduação. Então, já tinham outra cabeça, né? Nós temos aqui outras fotos, Tânia, Fayal, quem você quer falar aqui? Vamos ver. A Eliane Potiguara, quem? O que você acha? Por exemplo, a Tânia Mendes é interessante, porque tem pessoas que... A Tânia Mendes era do DCE da USP. Ela fazia curso de biblioteconomia. Então, ela era do DCE da USP, mas fazia várias coisas para a Eliene. Inclusive, ela foi trabalhar no setor de marketing da Pirelli, justamente a função dela na Pirelli era saber que tipo de atuação tinha a Pirelli, se a Pirelli dava caixinha para a UBAN. E ela teve assim, ela fez parte da Eliene e do Molipo, né? E é interessante que assim, as organizações armadas, elas não funcionavam separadamente, elas atuavam juntas. Quando houve essa dissidência do Molipo, a Tânia Mendes foi muito importante porque ela criou com outros militantes um grupo que tentava reunir as duas organizações. E é interessante que a repressão chamou esse grupo de grupo independente. Esse grupo independente não existiu, mas assim... Ou seja, ela queria reunir essas organizações. E a atividade dela, não só na Pirelli, ela fez curso de enfermagem, ela raspava arma, ela fez parte também do Grupo União Olho Vivo, ela que deu nome ao Grupo União Olho Vivo. Então, você vê que é do grupo de teatro, do Edibal Piveta, né, que era o César Vieira. Então, você vê que como era variada a atividade. Ela estava no DCE, mas ela militava na Eliene, depois ela militou no Molipo, ela participava do grupo de teatro, ela levava comida quando a faculdade de comunicação estava ocupada. Enfim, ela foi presa, né? Ela foi para o Mato Grosso, fez curso de enfermagem. Então, assim, você vai vendo como o contexto daquela época e a luta vai te fazendo envolver com outras coisas. E ela fala, eu estava no DCE da USP. Eu me aproximei da Eliene porque eu me identifiquei com a Eliene. Então, por exemplo, nessa lista de 300 mulheres, havia também gente que começou a militar no PCBR e passou para a Eliene. Gente que foi presa pela ala e na prisão passou para a Eliene. Então, assim, o meu critério foi saber quem militou na Eliene e quem se identificou mais com a proposta da organização. Quantas pessoas você conseguiu ouvir? Olha, eu fiz 43 entrevistas com mulheres diretamente e eu agreguei mais 2 entrevistadas para o livro. Então, ao todo, 45. A gente tem aqui, vamos falar da Ruth. Só mostrar de novo aqui a capa do livro, né, que algumas pessoas estão perguntando onde encontrar o livro. Está sendo lançado, ele é editado pela Alameda, editora Alameda, e ele já está disponível. O lançamento vai ser amanhã, dia 17 de agosto, na sede da editora Alameda aqui em São Paulo. Começa às 6h30, deve ir até umas 9h30. E ele então vou mostrar de novo aqui a capa, aqui a mulher, né? E já vai estar disponível nas livrarias, enfim. E a editora Alameda, quem se interessar mais aí, não encontrar, pode fazer esse contato com a editora, que está na internet, tem site, é fácil de encontrar. Mas aí volta a sua pergunta. Vamos falar então, Ruth. Tem a foto da Ruth aqui. A Ruth Tegon. Então, a Ruth Tegon, ela militou, Tem uma foto aqui, ó. É uma foto tirada de longe, assim. Conta a história dessa foto. É interessante. É interessante. Ela voltou alguns meses, 3 meses antes da anistia estar colocada. Um mês antes da anistia,
definida já. Ela foi exilada, foi da LN, militou, não foi presa, mas o Marco Moro, que era o marido dela, foi preso, e ela visitava na prisão, e ela usava toda essa facilidade que ela tinha com o marido para passar recados da LN, tudo. Ela fez treinamento de arma, ela falou, apanhava para desmontar a arma, então ela teve uma participação, né? Ela alojou muitos militantes da LN, então. E ela saiu, foi para o exílio, e ela voltou para o Brasil e foi trabalhar na Voz da Unidade. Que era o órgão do PC. Ela fez jornalismo na Bélgica, ela morou vários anos na Bélgica, e voltou e continuou trabalhando na imprensa de esquerda, né? Nessa época havia muita coisa da imprensa nanica, de todos os jornais, né? E eu encontrei, por um acaso, na documentação dela, uma foto dela na rua. Já em 79 ela é fotografada. E é muito interessante porque você vê como que foi essa lei de anistia, ela não foi para todos, e como o setor de investigação continua atuando. Teve gente que tem relatório... Essa foto foi feita numa campanha. Ela foi feita em 79. Por alguém da... Dos órgãos de segurança. Os órgãos de segurança produziram informação sobre pessoas até 1995. 1995. Até 1995. Depois, quando a gente vê isso, depois foi a documentação que estava na polícia, foi para o Arquivo do Estado de São Paulo, né? Está disponível hoje para consulta há muito tempo. Enfim, tem muita coisa, partes que estão digitalizadas, mas você vê como os arapongas, eu vou dizer, continuaram atuando, fotografando gente na rua. E eu vi também, de 66, 67, por exemplo, a Maria Auxiliadora Lara Barcelos, que foi da VAR Palmares, foi de outro grupo, ela em 66, 67 foi fotografada em Niterói. Então... Desculpe, quando? 66? 66 e 67. Ela já estava sendo seguida, né? Fotos de Niterói, que me impressionou muito, porque assim, eu achava que eles começaram a fotografar militantes na rua a partir de 73. Mas não, fotografaram antes. E essa foto da Ruth Tegon é prova de que, mesmo com a anistia, o sistema de investigação e informação continua atuando. Assim, você vê informações, por exemplo, até 90, quando, por exemplo, o Colégio Equipe abriu as portas para muitos debates sobre Nicarágua, muita gente da Convergência também, Convergência Socialista, se reuniu lá. Então, assim, o Colégio Equipe tem 90 fichas que estavam sendo investigadas. Então, você vê que a investigação da repressão, ela continuou. Minha cunhada, irmã do Carlos Eugênio Paz, ela ainda, em 1989, ela tem lá, publicou no jornal O Trabalho, um artigo criticando o governo, enfim, tudo era suspeito. Então, é bom que a gente fale sobre isso, porque as pessoas ainda continuaram sendo investigadas, e a lei de anistia, ela não anistiou todo mundo. O Carlos Eugênio, por exemplo, quando votou, ele votou clandestino, ele teve que entrar na embaixada, ficou 3 meses na embaixada. A França tentou resolver o caso dele, ele não podia dizer que ele era asilado na embaixada, ele tinha que dizer publicamente que ele era hóspede para não causar problemas diplomáticos com a França, e propuseram um acordo espúrio dele sair pela Guiana e esquecer a identidade brasileira. Ele não tinha mais identidade brasileira, ia se tornar cidadão francês, e ele não concordou. É a minha morte política, como eu vou aceitar um acordo desses? Então, você vê que houve casos, Herbert Daniel, vários outros não tiveram anistia, né? Então, como o Dibal Pivetta foi advogado dele, né? Ele e o Modesto da Silveira ajudaram nessa fase toda. Então, ele voltou, o pai dele voltou em 81 e não estava anistiado, ele tinha ele foi desertor do exército, então tinha uma ordem de prisão contra ele. Enfim. E a gente viu, por exemplo, há pouco tempo, que foi encontrado um documento do Matias Spector, que mostra que, entre o Geisel e o Figueiredo, que o assassinato de militantes subversivos deveria continuar. Então, assim, essa ideia de que
anistia lenta, gradual e restrita era só um discurso, né? Não foi colocada em prática. Então é bom a gente dizer, há historiadores que dizem que a ditadura acabou em 79, o marco é 85, mas você vê que depois de 85 o sistema de informação continuou montado, investigando, fazendo relatório, fazendo operação na rua, fotografando as pessoas. Em 79 eu mostrei essa foto para a Ruth Tegon, ela falou, nossa, interessante essa foto, né? Tava num café, né? Tem até uma placa do show da Zizi Posse. E que história você acha, você se surpreendeu mais nessa sua pesquisa, Luca? Assim, uma história, uma trajetória mais diferente e surpreendente? Olha, várias histórias me surpreenderam, porque eu não conhecia nenhuma delas, assim, de como essas mulheres participaram. Conversei com a Ailda Gomes, me chamou muita atenção, ela é uma mulher muito forte. Sempre se fala da viúva, né, do Virgílio, mas ela teve um papel muito importante. Me chamou muita atenção da Regina Elza Solitreni, que inclusive depois, por conta de um depoimento dela, fui fazer uma pesquisa de pós-doutorado, porque foi muito interessante. Ela era médica psiquiatra, e ela usava o trabalho dela, ela trabalhava numa clínica de repouso que internava os doentes. E ela usava o trabalho dela para internar militantes que iam sair pela fronteira, que estavam perseguidos. É muito interessante. E ela internava esses militantes, eles iam sair pela fronteira, e ela dava rota em comprimidos, dentro de comprimidos. Então a pessoa tinha que pegar um ônibus, falar com tal pessoa da aduana, que era simpatizante até, e facilitou um trânsito para Cuba, né? E ela fez parte de uma rede chamada Rede Vinícius, que era uma rede que já tinha sido estabelecida, tudo leva a crer, pelo Che Guevara. Em 1967, houve uma reunião em Havana com um médico argentino chamado Alfredo Moles. Eu entrevistei o Alfredo Moles. E ele e alguns outros latino-americanos, Mário Alzatinsky, entre outros, formaram essa ideia de uma rede que funcionaria em Buenos Aires, que faria esse trânsito de militantes pelo Cone Sul para Cuba. E esse Alfredo Moles, ele entrava, ele foi da LN, ele nunca foi preso, demorei a encontrá-lo, mas ele era um apoio fundamental para a saída. Ele salvou 100 vidas, 100 militantes passaram por ele tinha um grupo. E a Regina Elza fez parte dessa rede Vinícius. Vinícius é em homenagem ao Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, porque era muito popular nessa época na Argentina. Ele foi fazer shows lá. E ele era um pombo-correio da LN. Ele ajudava sabendo e não sabendo, ele, o Tenorinho. E há uma suspeita do Alfredo, ele me disse isso, que talvez o Tenorinho, que era o pianista do Vinícius, que foi morto, desaparecido lá, fosse confundido com ele, porque eles eram muito parecidos. Então ele acha que não foi preso, mas que prenderam, sumiram, desapareceram com o Tenorinho, porque achavam que era o Alfredo. Então, assim, é interessante porque você vê que os artistas, de alguma maneira, estavam contra e ajudavam em pequenas coisas. Eram gestos mesmo que eram a diferença entre a vida e a morte ali, né? Hospedar, ajudar a passar pela fronteira, que não era uma coisa fácil, né? E essa rede Vinícius, ela existiu e ajudou muito nesse trânsito, inclusive para pessoas que iam fazer a militância em Cuba, treinamento em Cuba, e fazia embarcamento de gente. O Alfredo falou, várias vezes fui para a Guiana Inglesa para ver a rota de entrada. Ele falou, era fácil pela Guiana Inglesa. Alguns militantes do Molipo entraram pela Guiana Inglesa. Então você vai vendo como são redes conspirativas e clandestinas que continuaram atuando mesmo depois do golpe chileno em 1973. Então eu achei muito interessante a Elza Regina. Ela ajudou a tirar a minha sogra, Maria Conceição Sarmento Coelho da Paz, que é a mãe do Carlos Eugênio, com 53 anos, para fazer treinamento em Cuba. É a primeira vez que ela aparece, a história dela nunca foi contada. Se diz que ela foi a mãe que entrou na militância por conta do filho que não foi. Ela fez treinamento no ponto zero, fez curso de enfermagem de guerra. Ela voltou em 72 para o Brasil, continuou militando na LN, tirava tiro, tirava bala, funcionava quando tinha ação, alguém ferido, ela ajudava.
e foi presa em junho de 74. E o Carlos Eugênio já estava fora, ele estava em Paris. E foi muito torturada pelo Fleury, destruíram a arcada dentária dela, os dedos dela eram todos tortos, deram muito bolo, palmatória. E a história dela não é muito conhecida, já é uma senhora, né, que a filha foi presa, Maria Valderes, irmã do Carlos Eugênio, foi presa em 69. O Carlos Eugênio era super procurado, ele tinha cabeça prêmio na época, né. Maria Cláudia, e a infiltradas? Infiltradas? Olha, eu não conheço casos de pessoas infiltradas, de mulheres. Eu conheço, assim, um caso de um apoio, que era uma casa que hospedava militantes e que foi invadida, e a Tânia Fayal estava hospedada nesse local. Eu tenho uma foto da Tânia aqui, vou botar, pode falar. E que ela disse que quando a polícia invadiu, a pessoa começou a colaborar e dar informação dizendo quem eram as pessoas, mas um caso só, do que eu pesquisei. O que havia, por exemplo, havia alguns militantes que viraram cachorro, que está no livro. Por exemplo, na tortura da minha sogra, Maria Conceição Sarmento Coelho da Paz, o Otávio Ângelo torturou ela. Ela estava dizendo para a repressão que ela não tinha estado em Cuba, que ela tinha saído porque a situação no Brasil estava muito difícil, mas que ela não tinha feito treinamento. E aí o Fleury trouxe para a sala de tortura o Tião. E o Tião falou assim, como Juana, que era o nome de guerra dela, como Juana? Eu tive em Cuba, você fez tal treinamento, você esteve em tal lugar. E o Fleury liberou que ele batesse nela. Então, isso é uma história que a gente tem que contar. A própria irmã do Tião falou para o Carlos Eugênio, isso eu ouvi, que ele era mesmo, ele trocou de lado. Né? E os cachorros eram mal considerados até pela repressão. Ser cachorro não garantia a vida, não, porque eles mataram alguns outros cachorros. A própria repressão. Era assim, quem trocava de lado não tinha... Achava que estava garantindo a vida, mas nem sempre foi assim. Porque a repressão mesmo fazia a pessoa delatar e passar para o outro lado, mas tinha um desprezo completo. Porque eram dois lados, então até que ponto você é firme politicamente para manter a coisa, né? Agora, sobre mulheres, eu não sei, não fui por esse lado, eu estava lidando com essa questão do apoio. Assim, não sei dizer. Eu sei sobre algumas pessoas que trocaram de lado, mas de mulheres... As mulheres foram muito firmes, porque elas tiveram que romper com muitas coisas muito antes. Por exemplo, tinha muitas mulheres. Ana Corbusier, a mãe da Ana Corbusier, era do IPES, né? Então, ela era, assim, quase uma secretária do Golbery, de Couto e Silva. E, assim, era do esquema repressivo. Ela visitava a esposa do Bollesen, enfim, a primeira esposa do Bollesen. Então, por exemplo, a Era Gouveia, o pai dela também era muito ligado aos cadetes de Campinas, à escola militar lá de Campinas. Então, assim, tinha muitas mulheres que tinham parentes. A Diva Bournier era a sobrinha do João Paulo Bournier, que era da Operação Paraçar. E, assim, a vida delas não era nada fácil, elas tiveram que romper com eles. Então, assim, romper com a família de direita e, inclusive, com o sistema repressivo. Mas em alguns pais, mesmo fazendo parte do esquema, né, ajudaram os filhos, né? Entre a ditadura e os filhos, é bom ver, isso tem no livro, eles ficaram com os filhos. Ao mesmo tempo foram mudando o pensamento, era um conto, eles tiveram que romper com as famílias. Tem algumas cartas que as mulheres se despedem dos pais e dizem que a minha opção é essa, mantendo a postura revolucionária e dizendo, vocês não concordam com nada do que a gente está fazendo, mas a gente está fazendo, porque esse é o nosso ideal de vida. Então, elas romperam com tudo, foram e não voltaram, né? Naquela época, eu fico pensando, hoje em dia não tem esse contexto, né, dessa forma, não é a mesma época, mas, assim, você vê, tem uma foto da Maria Alice Campos Freire, presa, ela foi presa, ela era menor de idade. Então, teve mulheres presas que eram menor de idade, e aí se reuniu um conselho para decidir se a jovem tinha discernimento. Se tivesse discernimento, ela ia processada. Se não tivesse discernimento, ia pro juizado de menores, que ia determinar. Não só mulheres, o Ivan Seixas também foi preso, ele era menor. Então, assim, é bom mostrar isso. Então, você vê a foto dela presa, ela é uma menina, você fala, nossa...
era pessoas muito jovens, né? Tinham pessoas mais velhas, a Hilda, a Ruth Tegon já era mãe de família, tinha 2 crianças, enfim. Mas tinha muita gente jovem que, sabe, entregou a adolescência, a vida, né? Para essa luta. E são pessoas que eu tenho, pelas coisas, eu tenho o maior respeito. E que são pessoas que... Uma vez eu perguntei para Guiomar, o que essa experiência te trouxe? Guiomar Silva Lopes, que foi do GTA aqui de São Paulo. Vamos botar aqui a foto da Guiomar. Aí eu ia perguntar, você, depois de falar dela, fale também sobre outras mulheres que você conseguiu entrevistar, que participaram do GTA. O GTA era um grupo... A Guiomar Silva Lopes, a Ana Arbucci foi do GTA, era do Rio, depois veio militar em São Paulo. Mas fala da Guiomar, que nós estamos colocando a foto da Guiomar. A Guiomar Silva Lopes, eu perguntei o que essa experiência, a luta armada, te trouxe. Ela olhou bem para mim e falou assim, essa experiência sou eu. Então, você vê, são pessoas que continuam comprometidas, que continuam militando, tal, nem todas em partido, isso é interessante. Nem todas as mulheres da LN foram para o movimento feminista dos anos de 77, 78, 79, né? E nem todas entraram em partidos. Ou seja, acho que elas nunca encontraram uma organização de uma forma tão espontânea como foi a LN. Eu acho que elas se sentiram muito representadas e muito inseridas, né? Porque eu percebi nas entrevistas que algumas não gostam muito dessa coisa do partido, da hierarquia. Então, a LN foi uma organização, assim, muito libertária. Eu acho que isso tinha muito a ver com essa libertação feminina que estava acontecendo com essas mulheres todas. Então, assim, eu tenho que ver, porque tem tanta mulher que são 45 entrevistadas. A gente tem aqui uma foto daí, não sei se você... Eliane, Ayara... Potiguara também foi da Ação Armada, foi do GTA, Eliane Potiguara, do Rio de Janeiro. Fala da Eliane, que está na... A Eliane foi... Eu não a entrevistei, né? Mas ela foi do GTA do Rio de Janeiro, fez muitas ações armadas. Levou um tiro na cabeça, foi presa, enfim. Depois ela saiu trocada pelo sequestro do embaixador. Ela tem... Embaixador? Ela saiu pelo embaixador suíço. O último sequestro. E aí saiu, foi pro Chile, depois foi para fora, viveu na França. Muitas eu não consegui entrevistar. Por exemplo, as mulheres que aparecem muito em processos de ação armada, de bancos, patrulha, exército, são 3. É a Aurora do Nascimento Furtado, a Isis Dias de Oliveira. A Isis de Oliveira foi fazer treinamento em Cuba. A Gastone Lúcia Beltrão, que aparece aí, foi fazer treinamento em Cuba. Era do GTA. E ela começou atuando no setor de inteligência, a Gastone. A Isis Dias Oliveira e a Sônia Hipólito. Eu procurei a Sônia Hipólito, mas a gente acabou não se falando. Mas eu conversei depois com o lançamento do livro, avisei ela do lançamento, ela falou, não se esqueça de lembrar do meu nome, porque eu fiz bastante coisa. Enfim, são muitas mulheres, eu não tive tempo de entrevistar todas. Há uma estimativa que a gente não consegue contabilizar em papel, porque a organização clandestina não deixa muita coisa anotada. Então, a gente estima que teve 15 mil militantes entre o núcleo armado, inteligência, simpatizantes no Brasil inteiro. Porque a Eliane ou todas? A Eliane, 15 mil. Mas a gente não sabe ao certo, porque não tem como saber. Mesmo é a mesma coisa do exílio. Quantas exiladas tinham? Quantos brasileiros exilados? Tem gente falando 5 mil, tem gente falando 10 mil, porque às vezes não era uma pessoa só, ela ia com a família, né? Havia uma lista nos consulados das pessoas que não podiam voltar, enfim. É interessante que a repressão ela continua atuando fora do Brasil, né? Impedindo, investigando gente, sabe? Né? Por isso que às vezes pedir o estatuto de refugiado era perigoso, porque as pessoas ficavam vivendo legalmente e tinham medo. Muita gente chegou no exílio já com uma identidade falsa, clandestina. Por exemplo, Carlos Eugênio ficou 1 ano com uma identidade de português. Saiu de Cuba, ele foi fazer treinamento já em 73. Ele teve um treinamento que poucos tiveram do Estado-Maior, né, cubano. Ele queria voltar para continuar, porque a organização LN, ela acabou, não teve um fim formalizado. Ela acabou porque foi sendo exterminada,
né? Então havia uma ideia de retomar o movimento, mas não teve mais condições, né? Depois as pessoas já estavam querendo ver outras coisas, cuidar da vida, muita gente já tinha sido torturada, muitos desaparecidos, então a pessoa queria, né, viver a vida, porque muita gente militou muito jovem, não tinha formação, então tinha que fazer curso universitário, não tinha trabalho, então assim, foi uma vida muito difícil, mas assim, nenhuma das mulheres se disseram arrependidas, todas defendem muito a luta, têm orgulho do que fizeram. E uma coisa interessante é que as mulheres falavam muito pouco, sempre falam pouco, porque elas se sentem sempre um pouco menor em todas as engrenagens. Eu acho que a Comissão de Anistia teve um papel importante para liberar a fala das mulheres. Porque a partir do momento que é o Estado, que é repressor, ela vem diante do militante e pede perdão pelo que fez, destruiu as famílias, destruiu a vida, matou, enfim. Isso dá força, isso empodera essas militantes para contarem o que fizeram, o que foram, com orgulho, né? Sem que sejam penalizadas. Por exemplo, a Comissão de Anistia, para você pedir anistia, você faz um arrazoado, não é todo mundo obrigado, mas você faz um arrazoado contando a sua militância. É o primeiro acervo em que os militantes, por livre e espontânea vontade, escrevem sobre o que fizeram. Porque antes, o que tem na documentação é depoimento de inquérito. Então, documento que a pessoa está sendo torturada. Muitas vezes o testemunho é montado. Às vezes as pessoas eram uma prática do Estado, torturar para quebrar, para destruir a militância, para destruir a oposição. E não foi só na LN, né? Assim, fala que era só contra a luta armada. Foi com o PC do B, né, em 76, enfim. Havia a ideia de destruir a oposição. Armada e não... PCB, você está falando? PCB. Do PCdoB a solução era a solução final, vamos matar todos. Da guerrilha da Araguaia foi isso, né? Vamos matar todos. Não foi uma coisa seletiva, foi todo mundo, né? E, enfim... Tá certo. Bom, muito se fala, eu queria ainda falar sobre o livro, muito se fala de que hoje o Brasil está vivendo uma democracia... e que essa questão aí da resistência à ditadura, tudo precisa ser esquecido, por que mexer em feridas, mexer em vespeiro, não se deve fazer isso, enfim, não se deve fazer isso? Se deve conhecer a história, né? Se deve saber o custo disso para nós, porque a ditadura, ela destruiu. Foram 21 anos de atraso que a gente até hoje não recuperou. Ela acabou com os cérebros, acabou com a discussão crítica, acabou com o projeto de sociedade, porque as organizações armadas, elas tinham um projeto diferente, né? Elas queriam a democracia, queriam o socialismo e não conseguiram. Elas eram contra o capital financeiro, era contra o capital industrial, era contra o imperialismo norte-americano, né? Então, havia um projeto de nação. Assim, se você vê que tem no livro o que o Marighella propunha, é muito semelhante às reformas de base do João Goulart, né? Independência de pesquisa, enfim, sair da esfera americana, o Brasil se tornar um país desenvolvido, acabar com as desigualdades. Então, você vê que havia um projeto que foi destruído. Embora se fale na modernização conservadora, do golpe milagre econômico, que o milagre econômico custou, né? Em que crises que os cérebros, os professores demitidos, aposentados da USP, da Unicamp, das universidades, se desestimulava a qualquer reunião. Tem uma parte do livro que fala dos militantes que fizeram parte do Colégio Equipe e algumas falas de professores do Colégio Equipe. Então, um dos professores diz, não foi só destruir a educação, se desestimulava a reunião. Os próprios alunos não podiam se reunir para fazer trabalho. Então, assim, toda matéria que tinha conteúdo crítico foi destruída. Não pode. Hoje se fala da escola sem partido, né? Hoje aparece Bolsonaro defendendo Ustra, né? Como a gente permite que essas figuras abjetas voltem? Que se as pessoas peçam intervenção militar já, né? É assim...
Então, se você não volta à história, se você não mostra o que essa ditadura custou, quantas não só vidas de mortos desaparecidos, ela custou à nação. Como a gente já poderia ter avançado na educação, na saúde, né? Quanto de dinheiro também de corrupção essa ditadura, a construção da ponte Rio-Niterói, quanto dinheiro não foi desviado, né? Porque se fala da ditadura como se na ditadura não houvesse corrupção, havia corrupção, né? Enfim, a gente precisa conhecer a história dessa época. Como diz, para a gente virar a página, a gente tem que conhecer, porque senão a gente tende a repetir. E mais uma coisa, a Comissão Nacional da Verdade foi fundamental, porque ela oficializou o que foi aquilo ali, mas faltou a punição, né? Tem trechos no livro de mulheres que estavam num barzinho e encontrou seu ex-torturador. Ex-torturador, seu torturador. O torturador nunca chega a ser ex, né? É sempre o torturador. Qual é o comportamento dessa pessoa? Porque não é um custo só pessoal, é um custo da nação. Porque se você não pune quem que cometeu essas violências, a pessoa se sente subjugada, a pessoa perde a voz. Como ela vai acreditar no país? A Hilda Gomes me disse... o que o Brasil fez por mim? Nada. Ele matou meus filhos, matou meu marido, não reconheceu a morte do Virgílio. E em Cuba, ele é reconhecido como herói. Ele falou, o Brasil não fez nada por mim, eu vivi 20 anos em Cuba, Cuba me deu espaço, ela saiu daqui porque não conseguia arrumar emprego depois da prisão. Então ela disse, eu tinha 4 filhos, eu tinha que criar essas crianças. Eu fui para Cuba, trabalhei como costureira, eduquei os filhos, 20 anos depois eu voltei, né? Me chamaram de desbundada. Enfim. Então, assim, há toda uma questão que é interna à organização e da militância, mas, assim, a gente vê quantos movimentos, fecharam todos os sindicatos, os movimentos sociais foram todos destruídos, o movimento de carestia de vida que começava em 62, 63, enfim, tudo aquilo que era pelo bem do Brasil, todos os movimentos sociais, porque assim, a luta armada foi quando tudo foi fechado, foi a única luta que foi realizada nesse país. Ela, de 66, ela durou até 73, foram muitos anos, e outras organizações também. Então, a radicalidade dela, é importante que a gente integre isso às lutas brasileiras, porque há muita crítica sobre a luta armada, mas a luta armada não aconteceu só no Brasil. Então, foi radical. Eles estavam lutando por um ideal, sim, eles entregaram a vida por isso. Quem é capaz de entregar a vida por isso hoje, né? Que coragem é essa? Que preparo é esse, né? Então, eu acho que a gente tem que relembrar sempre dessas pessoas, contar o que elas fizeram, sabe? Não condenar moralmente a experiência, que é uma experiência válida, que aconteceu aqui, na Argentina, no Uruguai. Então, foram pessoas que deram tudo, deram a vida, a juventude, se afastaram da família. É muito difícil. Eu fico imaginando, eu não vivi essa época, mas deve ter sido uma época de muita angústia, muito asfixiante, muito sufocante, não podia nada, tudo era suspeito, né? A imprensa tinha que falar por metáfora, nada era claro, né? Como a Dilma, respondendo ao Agripino Maia, disse, eu menti, mas na repressão a gente mente, na democracia a gente fala a verdade, porque naquele tempo não há espaço para a verdade, porque não há espaço para a vida. Então é isso que é importante falar. Então espero que as pessoas leiam o livro, leiam o que foi essa época, para terem noção do que isso custou ao Brasil e ainda custa, para que essa época não volte. Muito bem. Então, a gente queria então agradecer muito a sua participação aqui, esse trabalho eu que agradeço. Bacana aqui, que é exatamente essa recuperação da memória, da história, né? As mulheres na luta armada. Lançamento amanhã. Lançamento amanhã aqui na Alameda, editora Alameda, né? E a gente te convida a contribuir para a disseminação desse conhecimento, desse mergulho na memória,
divulgando nas suas redes e visitando. Saiba que essa conversa vai ficar disponível para você poder acompanhar novamente, rever isso, discutir com os amigos no nosso canal de vídeo no youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, o Tutameia escrito com letras maiúsculas, e também no nosso site tutameia.jor.br. Eleonora começa agora a encaminhar para o nosso bordão de encerramento, não é isso? Então a gente termina com o contrapoema do Augusto de Campos, que eu vou colocar na tela agora. Lula livre. Obrigada. Lula livre.